Fala pessoal, Juliana Trentini, mãe de 3 e fonoaudióloga do canal Fala Fono. O vídeo de hoje é o que é mais importante, o diagnóstico ou o tratamento? Se você tem interesse nisso, fica ligado. Então vamos lá, o que é mais importante, o tratamento ou o diagnóstico? Na verdade, assim, não adianta você saber exatamente qual é o problema do seu filho se você não for tratar ele depois. Mas também não adianta nada você tratar uma coisa que você não sabe o que é. Não adianta nada se você não tem clareza nisso, né? Isso acontece em tudo na vida. Acontece muito nas empresas também. Quando eles têm um problema, deu um erro aqui, sei lá. Fizemos um erro aqui, perdemos não sei quantos milhões. Eles vão lá, tá bom. Eles passam 90% do tempo tentando entender exatamente qual foi o erro, onde é que eles erraram. E aí que eles descobriram isso, em 10% do tempo eles conseguem corrigir. Na terapia, não é a porcentagem do tempo não é exatamente essa, porque o diagnóstico, ele pode ser feito em menos tempo. O diagnóstico inicial, porque na verdade o diagnóstico ele é um processo contínuo, porque a criança vai mudando também. E às vezes alguns diagnósticos eles vão se desenrolando. Uma coisa que não estava clara, dali um ano vai estar clara, porque vão aparecer outros sinais. Mas o que eu estou dizendo é muito importante investir no diagnóstico. É muito importante você ter clareza de qual é a dificuldade da criança. E, se possível, fechar um diagnóstico o quanto antes. Porque tendo um diagnóstico, você sabe qual é o problema dela. Você sabe as maneiras de tratar esse problema. Se você não tem um diagnóstico, se você não tem clareza do que a criança tem e sai tratando, já sai estimulando, já sai brincando, você tá jogando assim pro ar, né? Vou jogar pra sorte, pro acaso, para ver se eu vou conseguir resolver o problema dessa criança. Então, não é legal. Não é eficiente e pode ser prejudicial, porque você pode estar perdendo um tempo precioso que você poderia estar fazendo uma terapêutica correta e você está ali testando uma e outra coisa e perdendo esse tempo. Então, uma janela neurológica de oportunidade. Então, é muito importante você ter um diagnóstico. Nem todos os diagnósticos conseguem ser fechados apenas pela fono. Muitas vezes ela vai precisar fazer encaminhamentos para o neuropediatra, para o neuropsiquiatra, para um otorrino, enfim, vários profissionais aí que podem ajudar ela a fazer um diagnóstico correto. Muitas vezes o diagnóstico não vai poder ser fechado ainda pela idade da criança, mas você pode ter um pré-diagnóstico. E com pré-diagnóstico, você já tem um direcionamento do que você pode fazer para ajudar essa criança. Tendo um diagnóstico, ainda assim, a avaliação, ela não para ali, porque mesmo dentro de um diagnóstico, as crianças são diferentes. Nem todas as crianças com autismo são igual, nem todas as crianças com apraxia são igual, nem todas as crianças com atraso de linguagem são iguais. Então, você vai precisar ter características específicas dessa criança e pontos específicos da avaliação, onde você entende que ela tem um déficit e que precisa ser melhorado. Tendo uma avaliação também, você vai ter clareza de, bom, a dificuldade dela é essa, mas antes dessa dificuldade, eu posso trabalhar diretamente essa dificuldade ou eu tenho que trabalhar habilidades que vêm antes dessa habilidade que ela está tendo dificuldade? Então, tudo isso é contemplado pela avaliação e pelo diagnóstico. Digo isto para que vocês tenham paciência, tenham tranquilidade com a fono, porque muitas pessoas vão numa consulta e acham que em uma consulta a fono fecha o diagnóstico e em 4 consultas ela termina o tratamento, e não é assim que acontece, tá? Muitas vezes são 3, 4 consultas para conseguir fazer um diagnóstico bem feito, tá? Dependendo do caso. Se é uma coisa mais simples, pode ser que ela consiga fechar em 1 ou 2 consultas, mas alguns diagnósticos eles são mais demorados. Ela pode precisar aplicar testes específicos, usar metodologias, questionários, coisas específicas da dificuldade do seu filho para conseguir ter mais dados para ir fundamentando essa avaliação e esse diagnóstico, tá? Então, o diagnóstico é muito importante. E aí, sabendo para onde você está mirando, as chances de você acertar são muito maiores do que se você sair atirando para todo lado, né? É que nem no filme da Alice no País das Maravilhas. Ela fala assim pro gato, o que eu faço para sair daqui? Ela pergunta pro gato. E o gato fala assim, mas para onde você quer ir? Aí ela fala, não importa. E ele fala, então qualquer caminho serve, né? Então, se você fala assim, mas meu filho tá com atraso de fala. Tá, mas qual que é o problema que ele tem? Não importa. Então, vou fazer qualquer terapia. Então, só que não é assim que funciona. Não é assim que você vai chegar no seu objetivo. Então, você precisa ter essa clareza. E essa clareza custa tempo, né? Ela custa esforço, ela custa... O fonoaudiólogo vai precisar
fazer essa avaliação. Então é muito importante, não tem como ser um sem o outro. A importância da terapia você já deve ter mais claro, então não vou focar tanto nisso, quanto a importância do diagnóstico. A gente não tá falando aqui de rótulos, tá? Não é, tem que colar um rótulo, é autista, é TDL, tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não é essa a importância de rotular, mas é você ter clareza da dificuldade da criança, de tudo que já foi estudado sobre esse diagnóstico que ela tem, e das especificidades dela e poder traçar um plano terapêutico que vai te fazer alcançar os teus objetivos que você vai ter que estabelecer também. Então é muito importante todo esse processo, né? Tão importante quanto a terapia, o dia a dia, botar ele em prática e ir alcançando os objetivos um por um. Se você como pai tem clareza do diagnóstico, você também... Poxa, estamos em 2020, né? Praticamente na esquina de 2020. Você também pode pesquisar o assunto, você também pode ir no YouTube, você também pode fazer um curso, você também pode se especializar para entender melhor a dificuldade do seu filho, para conseguir ajudar ele em casa também. Então, o diagnóstico é importante para você também, é importante para o terapeuta, para o seu filho e para você também, tá? Então era sobre isso o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí, por favor, e envie esse vídeo para alguém que pode estar precisando dessas informações, tá bom? Vejo vocês na próxima então, beijos!